Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Existiu uma história que os antigos contavam que fala do amor e ódio entre três pessoas, dois homens espanhóis que disputavam o amor de uma bela índia guarani no oeste do estado do Paraná, mais precisamente onde se localiza hoje o distrito de Porto Mendes. Na época das províncias, a extração da erva mate era a atividade econômica mais importante do território do Paraná. Foi pensando nisso que os dois amigos saíram da Espanha em torno de 1820 e vieram para a América do Sul em busca de riquezas. Começaram a trabalhar com os ervateiros no tempo em que ficou proibida a escravidão dos índios para o serviço. Aconteceu que alguns anos depois, os dois amigos deixaram de ser empregados e se tornaram produtores da erva mate, numa grande faixa de terra próximo ao Rio Paraná. Os dois amigos tomaram posse daquele lugar com a ajuda de outros homens, que também buscavam o direito de se tornarem donos de seus próprios negócios. Para isso, também contaram com a ajuda de alguns amigos índios. Os índios guaranis, diferentemente de outras tribos, eram ótimos anfitriões e amigos dos brancos. Foi através deles que os espanhóis no sul do país descobriram o prazer de beber o chá extraído da tal erva. E foi numa dessas visitas à aldeia que os dois amigos conheceram uma índia muito bonita. E a beleza da mulher encantou o coração daqueles homens. Começa aí a rivalidade entre eles. Cada um deles queria o amor da linda Guarani só para si. A disputa pelo amor daquela nativa se tornou tão intensa que toda vez que aqueles dois se encontravam entre as árvores de mate, acabavam se espancando e às vezes ao ponto de outras pessoas terem que intervir para que a briga não se acabasse em algo pior. Certa vez, um deles armou uma tocaia e com um facão quase conseguiu decepar o ex-amigo. Com rapidez, a vítima conseguiu escapar, mas escapou com uma das orelhas penduradas pelo golpe que sofreu. Nesse tempo, os dois homens já haviam separado suas terras, e o limite era um pequeno rio que cortava suas propriedades. Esse riacho que muitas vezes se tingiu de vermelho pela disputa daquelas águas. Empregados dos dois lados do rio brigavam por sua conquista. Se já não bastasse a rivalidade pelo amor de uma bela mulher, tinha também agora a luta pela posse da água. Nos arredores daquele lugar habitavam outros índios, de outras tribos que não gostavam dos brancos e discordavam da amizade que o povo guarani mantinha com eles. Aqueles índios inimigos tinham como objetivo expulsar aqueles homens brancos daquelas terras e acabar com a amizade entre os espanhóis e guaranis. Numa certa noite, reuniu-se um forte grupo de guerreiros e seguiram o caminho de 2 dias até as fazendas dos ervateiros. E aconteceu que quando eles chegaram naquelas terras, avistaram 2 homens brigando, e a luta era tão vigorosa que eles estavam rolando pelo chão, enquanto uma jovem índia guarani tentava inutilmente separá-los. Aqueles 3 foram as primeiras vítimas dos índios inimigos. Quando os empregados dos ervateiros perceberam que estavam sendo atacados, fugiram de barcos pelo grande rio. O grupo de índios se dividiu em 2 e invadiram as fazendas, mas já era tarde. Não havia mais ninguém e tudo estava abandonado. Casas, alojamentos e depósitos de mate. Atearam fogo em tudo. Nenhuma construção ficou em pé. Houve dança de alegria e de guerra ao redor das imensas fogueiras. E seus gritos ecoavam no meio da mata, na escuridão, que tentava resistir os feixes de luz causados por aquelas chamas. Os índios guaranis foram tomados pelo pavor e fugiram para uma grande colina, que era chamada de lugar de descanso eterno, lugar sagrado e respeitado por todas as tribos, e ali ficaram a salvo, enquanto viam de longe sua aldeia ser destruída também. Após o ato deliberado daqueles índios, os espíritos ruins daqueles ervateiros
ficaram perambulando aquela região, incitando ódio nas pessoas. Quase 2 séculos mais tarde, aquela região já não era mais tão atrativa por sua economia da erva mate, mas sim pelo grande movimento comercial existente entre os estados do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Nesse tempo havia o comércio de várias especiarias. Naquelas terras agora existiam pousadas, pequenos armazéns e bares-restaurantes de beira da estrada. Foi nesse tempo que Lucas saiu da casa dos seus pais no Mato Grosso do Sul, mesmo contra a vontade de sua família, e veio com sua noiva, que também saiu da casa dos pais dela, para viver a vida de casados na citada região do oeste do Paraná. Lucas sempre foi um homem muito religioso, e por causa da sua fé no cristianismo, ele dizia à sua mulher que não era bom ficarem só vivendo juntos. Então se casaram tão logo chegaram em terras paranaenses. Lucas e sua esposa sempre foram excelentes profissionais de cozinha e sonhavam construir um pequeno restaurante. Mas com pouco dinheiro, aquele sonho não seria tão fácil de ser realizado. Decidiram então pedir emprego numa mercearia e sugeriram ao proprietário construir um reservado, pois havia bastante espaço ali onde eles poderiam servir almoço e janta aos viajantes que passavam por aquela estrada. E aquela ideia agradou o dono do armazém, o qual também era dono de uma grande faixa de terra que era banhada por um tranquilo riacho. Riacho do qual eles muitas vezes retiravam os peixes para servir de mistura aos seus clientes. Seu João, chefe do Lucas, gostou tanto do casal que propôs a eles virem morar numa casa em sua propriedade, casa que já fora moradia de antigos empregados. Seu João também relatou a Lucas e a esposa que não sabia o que acontecia naquele lugar. Toda vez que ele trazia uma família para morar naquela casa, acabava surgindo muitas intrigas entre eles. As brigas eram tantas que seu João precisava pedir àquelas famílias que fossem embora, para assim evitar um enfraquecimento do seu negócio, pois os empregados viviam mal-humorados e acabavam agredindo até a clientela. E para não ver seu comércio se acabar, não tinha outra alternativa senão mandá-los embora. Lucas e sua esposa aceitaram o convite e logo se mudaram para a casa oferecida pelo seu patrão. Mas no momento em que eles puseram seus pés dentro daquela casa, sentiram mal-estar. Os dois, marido e mulher, foram envolvidos por um ar pesado, pelo ambiente de tristeza, angústia, sofrimento. Mas mesmo assim ficaram morando naquela casa. Diziam que se eles mudassem a pintura das paredes, talvez conseguissem afastar aquele clima de lugar sombrio e aparentemente sobrecarregado de sentimentos ruins. E assim fizeram. Pintaram toda a casa de branco por dentro e do lado de fora usaram amarelo, seguindo o conselho do seu João, que acreditava que aquela cor era chamativa de prosperidade material. Ele dizia que o amarelo atraía riqueza. O casal não deu crédito àquela crença, mas para não desagradar o patrão, fizeram como ele pediu. 3 dias depois, quando Lucas voltou do trabalho após um dia terrível de discussão entre ele e seus liderados, parecia que tudo o que fazia no restaurante e no armazém ao lado dava tudo errado. Aquele foi um dia muito cansativo para todos eles. O estresse foi maior ainda quando encontraram comida estragada dentro de refrigeradores. Seu João ficou uma fera de brabo e ameaçou descontar o prejuízo dos seus salários no dia do pagamento. Quando Lucas entrou na sua casa naquela noite, encontrou sua esposa chorando. Ao questioná-la sobre o que havia acontecido, ela o levou até a cozinha e mostrou, numa das paredes, uma mancha avermelhada muito grande, como se alguém tivesse entrado ali para jogar um balde de tinta naquela parede. Mas ninguém havia entrado na casa. Mas então quem teria sido o responsável por aquela sujeira? E não era somente a mancha que incomodava. O que incomodava muito mais, e era perturbador, era que parecia uma imagem de 3 pessoas se agarrando, enquanto eram rodeados por pontas de lanças indígenas.
Lucas, já irritado devido ao fato ocorrido no trabalho, explodiu em ira e começou a gritar com sua mulher, acusando-a de ter manchado aquela parede que ele havia pintado, investindo ali seu próprio dinheiro. Lucas chegou a pegar uma cadeira e fez menção de que iria jogá-la contra sua esposa, que nessa hora saía correndo e foi se esconder lá no quintal. Naquele momento, ele se lembrou de Deus. Então colocou suas mãos sobre os seus olhos e se pôs de joelhos naquela cozinha, pedindo perdão pelo seu ataque de agressividade. No dia seguinte, havia tranquilidade entre o casal. Lucas se despediu de sua esposa, que havia voltado para casa após algumas horas que passou no quintal, e ele se dirigiu ao seu trabalho. Quando chegou no estabelecimento, encontrou seu patrão com uma placa de venda-se em suas mãos. Curioso, perguntou o que estava acontecendo, e então seu João respondeu que durante a noite ele teve um pesadelo onde viu 2 homens vindo ao seu encontro e queriam tirar sua vida. Precisou ser acordado por sua esposa, que viu ele se movendo de um lado para o outro na cama, enquanto deixava escapar gemidos causados pelo medo. Seu João disse que se levantou de madrugada e foi até a cozinha beber um pouco de água. Enquanto bebia, ouviu uma voz que dizia: "Vá até lá fora e veja atrás daquela grande árvore. O que é que está causando tantas brigas e discórdia nesse lugar?" Seu João hesitou por alguns minutos, pensou em chamar sua esposa, mas decidiu poupar o momento de aflição. Enquanto abria a porta para sair, seu João viu 2 vultos escuros com a aparência de 2 homens bem altos, que se agarravam um ao outro enquanto flutuavam ao saírem debaixo de um tronco de uma grande e velha árvore existente ali em seu quintal. Enquanto narrava o acontecimento, uma velha senhora, que era chamada de benzedeira, descendente de índios, passou por ali, ouviu a conversa e começou a falar. Dizia sobre uma antiga história de que 2 homens e uma mulher haviam sido sepultados naquele lugar, e na terra em cima deles foi plantada uma árvore para que ninguém violasse aquele local. O medo tomou conta de todas as pessoas que ouviram aquelas palavras. Dava para ver em seus olhos arregalados. Enquanto isso, a velha índia se afastava. Alguns dias depois, a propriedade foi vendida. Lucas e sua esposa foram embora. Seu João e sua família foram morar em Curitiba e nunca mais voltaram àquele lugar. Durante a década de 1980, toda aquela região foi alagada pela represa de Itaipu. Ninguém sabe dizer com certeza se aquele lugar existiu realmente. Mas se foi um fato verdadeiro, então tudo está submerso nas profundezas daquele rio.